nosso tema de hoje do quadro de saúde é uma doença que, digamos assim, antigamente era muito complicada e muito triste, mas a boa notícia é que hoje ela tem um controle super bacana. Eu não sei se tem cura, mas como a gente também não tem tantas informações, nós trouxemos para o nosso programa hoje a doutora Bárbara Schmaus. Ela trabalha com hanseníase e eu tenho um grande prazer porque ela foi a minha bailarina há muitos anos e hoje volta para Joinville. Voltamos a nos encontrar nessa situação mesmo. Tão bacana, né, lindinha? Isso, Fabiola, tudo bem? Tudo bom. Ô, Bárbara, me fala uma coisa, a hanseníase é a antiga... Lepra. Eu não gosto nem de falar esse nome. É assim mesmo? Isso, é um nome com muito estigma, né? É, não é? Não existe mais de a gente falar hoje esse termo lepromatoso, lepra. Hoje em dia a gente fala em mal de Hansen ou hanseníase, né? Que é a mesma coisa que a lepra antiga, mas hoje tem tratamento, tem cura. Então, desde que foi descoberto o bacilo, que é a bactéria que causa essa doença. Ah, é uma bactéria? É uma bactéria, né? Pega como? Pega pelo ar, né, transmitido de pessoa a pessoa, principalmente pela via inalatória, pelas vias respiratórias. Então, através de um contato íntimo de pessoa a pessoa e prolongado, a gente vê que tem que ter esse contato íntimo e prolongado para a pessoa poder contrair essa doença. E tem cura, hoje em dia tem tratamento. Tem cura? Tem cura e não existe mais aquela história antiga de descobriu que tem a famosa lepra, vai para um asilo. Era tipo um hospital, né? Isso, era um hospital que eles ficavam isolados porque não existia tratamento, né? A partir da década de 40, 50 foi se descoberto a dapsona, que foi o primeiro antibiótico que começou a ser usado para tratamento. E a partir daí, esses pacientes começaram a ter cura. E acabou com essa história de fazer esse isolamento compulsório. Hoje em dia os pacientes não precisam, mesmo no início do tratamento, não precisam ficar isolados. Eles convivem normalmente no seu trabalho, com a sua família e podem se curar dessa doença. Eu lembro, eu estava lendo uma coisa a respeito hoje e tinham hospitais que eram assim, era uma coisa horrorosa, né? O pessoal colocava os doentes lá e eles ficavam lá pro resto da vida. Até morrer. Até morrer. A doença matava? Na verdade, a doença em si não mata, né? Ela causa muita morbidade, que a gente chama, que são as sequelas, e os pacientes acabam vivendo mal se não tratados, porque eles podem ter dores muito intensas em articulações, em trajetos de nervos, que é onde o bacilo pode se depositar. Sei. Então, a doença ela não causa uma alta mortalidade, ela causa uma alta morbidade, né? Entendi. Que é essa a situação em que o paciente se sente que vai morrendo aos poucos, mas na verdade é que ele vai tendo muita dor e não consegue conviver sem o tratamento, né? Então, quanto mais cedo se descobre a doença, mais cedo pode tratar e evitar que essas sequelas existam, né? Bárbara, e tudo bem, a gente contrai a doença, trata a doença e ela pode voltar, ela tem uma incidência de retorno, isso fica com a pessoa? Na verdade, assim, a pessoa que contrai a doença, que conviveu com alguém que teve e a contrai, começa a ter os sintomas, essa pessoa, ela trata, é considerada curada após 6 ou 12 meses de tratamento. E se essa pessoa continuar convivendo com uma que está transmitindo, ou seja, com uma pessoa que não tem o diagnóstico e está transmitindo, ela pode sim ter a doença novamente. Ou seja, a gente não ganha imunidade depois que tem contato, né? Entendi. Não existe imunidade, ela pode contrair novamente a doença e ter que tratar novamente. O que a gente sente? Quais são os sintomas? Dor? O quê? O bacilo, que é essa bactéria que é muito parecida com o bacilo que causa também a tuberculose, eles por isso são chamados de bacilo, mas um é de Koch e o outro é de Hansen. É uma bactéria que se deposita principalmente nos nervos periféricos, braços, pernas e também na pele. Então, alguns sintomas, existem vários, né? Cada paciente vai ter uma
forma clínica, né? Um jeito de manifestar, mas principalmente na pele, com manchas ou escuras ou esbranquiçadas, depende do estágio em que o paciente se encontra. E também ele pode ter dores intensas em trajetos de nervos atrás dos cotovelos, dos joelhos. E isso, com o passar do tempo, se não tratada, essa inflamação nos nervos causa uma deficiência na força, então eles notam que não tem força para pegar utensílios domésticos ou para fazer os seus serviços de trabalho, né? Então, esses são os principais sintomas. Acomete os nervos e a pele. Coça? Não coça, mas alguns pacientes falam que quando a lesão está, que a gente chama em reação, que é quando essas manchas podem estar mais avermelhadas, mais eritematosas, eles sentem que queima um pouco. Mas, em geral, essas lesões são anestésicas, ou seja, a pessoa não sente, principalmente o tato. Na região? Isso, na região da mancha, ela pode não sentir dor, não sentir o tato e não sentir se está quente ou frio, que é a primeira alteração que acontece, chama-se alteração térmica, né, que é o primeiro sinal de que essa mancha é de hanseníase. E ao longo do tempo essas manchas podem ir aumentando, espalhando pelo corpo, e também esses nervos podem ser cada vez mais acometidos. Começa com um e pode ir acometendo mais nervos de todo o corpo. Como está a doença em Joinville? Porque você trabalha numa unidade aqui em Joinville, na né? unidade sanitária, né? Junto com outros programas que tem também origem infecciosa, como hepatites, DSTs, a mesma tuberculose, o HIV, todos são lá na unidade sanitária, a gente trata tudo lá. E hoje nós temos 25 casos ativos de doença em tratamento, então são 25 pacientes que todo mês vão até a nossa unidade receber a dose padrão, que eles ganham uma cartela com 28 comprimidos, que vai durar aquele mês todo. Então, são 25 pacientes que estão em tratamento ativo da doença. Mas o grande problema nosso não é nem esses pacientes que estão em tratamento ativo, é que como a maioria descobre muito tarde a doença, eles acabam tendo muitas sequelas, ficam com dores, diminuição de força. Então, no nosso programa, eles acabam indo durante muitos e muitos anos, alguns, para continuar tendo esse acompanhamento com fisioterapeuta, com um técnico de enfermagem, porque nós temos uma equipe com todos esses profissionais lá que atuam nessa área, né? É complicado, né, gente? E a maioria desse pessoal é de baixa renda? Isso, a maioria da população acometida pela hanseníase é um pessoal de baixa renda, né, um baixo nível socioeconômico, mas não é exclusivo dessa classe social, né? Então a gente não pode renegar a doença mesmo nas pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Mas a maioria mesmo é pessoas que moram em casas com mais pessoas, em aglomerados, né? Entendi. E pessoas com pouca higiene, né? Em más condições de saúde e de higiene em geral. Então, os países que mais têm hanseníase seria a Índia, o Brasil e 8 países da África, que são os que mais têm a doença. O Brasil, em número de casos novos, é o segundo país que mais registra casos no mundo. Então, ainda é uma realidade assim que a gente vê, tem muitos casos, e eu acredito que os números que a gente tem aqui no Brasil ainda são muito pouco divulgados. Existe um número muito maior do que o que é divulgado, né? Tem muitos casos que não foram diagnosticados, que estão por aí, principalmente na região norte, nordeste, onde é uma incidência bem maior da doença, né? Santa Catarina é o segundo estado que menos tem casos registrados, depois do Rio Grande do Sul, né? Mas os estados de Tocantins, lá para cima, tem casos, bastante casos. Pois é, que coisa, né, gente? Nós convidamos a doutora Bárbara para estar aqui no nosso programa, porque é feito um trabalho aqui em Joinville, um trabalho muito bonito, né? Um trabalho bem legal, de uma entidade que, na verdade, eu não conhecia. Né? Quem me falou e me ligou foi a Armanda Gaioso Cerqueira, que eu quero deixar um beijo gigante para ela, e também para a dona Nete, né, que durante muitos anos fez parte e faz ainda dessa entidade, né? Imagina uma entidade com 80 anos, né? Ninguém imagina, né, que existe em Joinville essa entidade que muito ajuda os pacientes, porque como a gente acabou de falar que eles têm um baixo nível socioeconômico, essa ONG, ela traz coisas básicas para eles, então ajuda no transporte, com passes para eles poderem estar indo fazer as consultas mensalmente, né? E cesta básica para os pacientes que necessitam mais, que estão em tratamento.
Então, é um trabalho bem bonito que é feito lá, junto à nossa unidade, né? Eles têm uma salinha lá que eles acabam ficando junto com a gente. Que bacana isso, né? Essas pessoas se revezam para estar sempre lá disponível para os nossos pacientes. Bem legal. E, inclusive, a Bárbara estava comentando que é um pessoal que já está ficando idoso, né? Isso, a maioria delas são idosas, né? Imagina uma entidade com 80 anos. Isso. E tem algumas pessoas novas que estão entrando. Como a Armanda, por exemplo. Como a Armanda, que acabam dando uma renovada, né, nesse trabalho. É por isso que a gente está aqui, isso. né? É para pedir, inclusive, a ajuda da comunidade, para pessoas que quiserem fazer parte da entidade. Eu acho que sempre é preciso, é necessário renovar. Joinville é uma cidade muito solidária, sim, né? Verdade. E quando a gente pede essa ajuda, a população sempre dá um retorno, uma resposta muito legal e muito rápida. Então, olha, gente, quem ainda não pratica o voluntariado, quem ainda não entendeu que é preciso fazer a sua parte, né? Eu acho que faz parte da nossa responsabilidade social. Eu acho que fazer parte dessa entidade é uma ótima ideia, né? O telefone está aí na telinha para você entrar em contato. Inclusive, vai acontecer um café em prol dessa entidade e a gente quer convidar também vocês. Vai estar no nosso programa um outdoor eletrônico avisando data, local, etc. Ainda estamos nos organizando para que realmente seja comemorada tanto a entidade quanto a data, né? Imagina, são 80 anos de voluntariado, de amor ao próximo, de amor incondicional, né? E é uma data que a gente realmente tem que comemorar. Fica então aqui o nosso convite para você fazer parte dessa entidade e eu quero também aproveitar e agradecer a nossa querida doutora, né, a Bárbara, que é um anjo, um doce de pessoa. Obrigada, né? Fabiola. E dizer que o seu trabalho é muito importante, viu, Bárbara? É importante a gente ter pessoas que se envolvem e já é uma paixão desde a faculdade? Na verdade, não. Eu me descobri depois mesmo. Sério? Durante os estudos e vendo que existe mesmo, né? Surgiu essa oportunidade e eu acabei me apaixonando e a gente se apega mesmo aos pacientes porque eles estão lá todo mês, né? Então, é um trabalho muito legal, muito bonito, pouco divulgado. Eu queria agradecer aqui o espaço da gente estar podendo falar de uma doença tão pouco falada que as pessoas acham que nem existe mais. Pois é, eu pelo menos achei também. Mas que ainda existe, claro, aqui no Sul menos do que nos outros estados, mas ainda tem e está por aí, então a gente tem que estar sempre ligado. Tem que divulgar. Ficamos aqui então com o nosso quadro de saúde de hoje, com o tema hanseníase, e quem nos concedeu essa bela entrevista foi a doutora Bárbara Schmaus Marques, a quem nós agradecemos muito a participação.